Olá, prezado aluno, prezada aluna do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Estamos aqui hoje chegando à penúltima aula da nossa matéria de Teologia Sistemática 1 e dando continuidade aqui na aula 8 sobre a criação como obra de Deus. Bem, nós estamos utilizando esta ferramenta online desta maneira diferente, devido ao texto ser um texto denso, e vou usar a minha fala, minha voz, lendo e explicando cada parte. Qualquer dúvida, você pode entrar no fórum e lá nós discutiremos. Então, aula 8, como você vê bem aí no slide, a criação como obra de Deus, uma obra de amor. Então, você pode notar aí que há uma curiosidade sobre a origem do universo. A curiosidade sempre esteve presente nas diferentes culturas que temos conhecimento. Inúmeras foram as tentativas de explicar como tudo teve início, como tudo começou e qual a origem do ser humano. Então, a curiosidade, ela faz parte da existência humana. Todas as pessoas querem saber a origem do mundo e a origem dos seres humanos, a origem de tudo o que existe no universo. E ao longo da trajetória humana, na tentativa de sanar dúvidas e suas necessidades, cada povo, em cada tempo, tentou à sua maneira, com os recursos disponíveis naquele momento, ou naqueles momentos, encontrar a resposta que precisava e que precisavam e que os deixassem satisfeitos em relação ao universo ao seu redor. Então, a trajetória aqui humana, na tentativa de sanar dúvidas, é muito longa, é um longo trajeto. Hoje mesmo, hoje domingo, é o dia que eu estou gravando esta aula. Hoje é domingo. Nessa semana agora, um foguete foi para o espaço para trocar a tripulação e também para descobrir novos fenômenos que acontecem em torno da Terra e também nos astros. Portanto, há uma curiosidade do ser humano em relação a tudo que existe. O ser humano, ele olha para o céu, vê as estrelas. Alguns conseguem até, de determinados pontos, ver alguns planetas, dependendo da hora do dia também. Tem pessoas que se levantam de madrugada numa noite de lua bem clara, bem linda, e ficam ali, alguns com o telescópio, e outros a olho nu podem também contemplar alguns planetas. Bem, sobre a origem do universo. A origem do universo é um tema que sempre interessou a toda a humanidade. Em todos os povos, em todas as épocas, como já falei, surgiram muitas tentativas de compreender de onde veio tudo o que conhecemos. Então, no passado, a religião e a mitologia eram as únicas fontes de conhecimento, isso muito tempo antes de Cristo. E elas, tanto a religião quanto a mitologia, elas propunham certa visão de como um ou vários deuses produziram este mundo. Então, a crença
através da religião e até mesmo da mitologia, de que Deus ou deuses criaram todas as coisas. O pensamento filosófico e o desenvolvimento da ciência. Então, o pensamento filosófico e o desenvolvimento da ciência ao longo dos séculos foram se desenvolvendo. Há mais de 2000 anos surgiu o pensamento filosófico. Ele propôs novas ideias, modificando ou mesmo abandonando a tradição religiosa. E por fim, o desenvolvimento da ciência, apareceu outro modo de estudar a evolução, quer dizer, a origem e a evolução do universo. Então, é tanto o pensamento filosófico, propondo novas ideias, abandonando a tradição religiosa, e também o surgimento, o desenvolvimento da ciência, na busca por saber a origem do mundo e do homem. Bem, você sabe que o predomínio da ciência hoje, desde a modernidade, lá pelo século XVII, a ciência ela vem predominando bastante. Antes um pouco também, mas ela foi gradativamente predominando. E atualmente a ciência ela é quem dá as cartas. Se você chegar para um europeu e perguntar se ele crê em Deus, ele vai dizer: eu creio. Mas qual o Deus que você crê? O Deus que eu creio é a razão, o conhecimento, é a ciência. Hoje mesmo, diante desse período de Covid-19, as pessoas estão dependendo da ciência para criar uma vacina contra este vírus que está matando pessoas. Então, aquele país ou aqueles países que desenvolverem uma vacina contra a Covid-19, então pode ter certeza que aí esse país ou os países vão ter uma influência econômica muito poderosa no mundo. Então hoje as pessoas estão se quedando diante da ciência. E aqui em nada quero retroceder e dizer que a ciência não é de Deus. A ciência, pelo contrário, Deus deu sabedoria, conhecimento ao homem para que ele possa criar. Isso veremos mais à frente. Dessa ciência que muitos esperam obter a resposta às suas indagações sobre a origem do universo. Muitas vezes lemos notícias em jornais e revistas apresentando pesquisas recentes sobre a formação do universo, na tentativa de chamar a atenção para uma nova descoberta. E os jornalistas, às vezes, eles exageram sua importância e publicam manchetes do tipo: acaba de ser provado que o universo começou de uma explosão. Mas foi provado mesmo? É a questão que surge pelo lado da ciência. Não estou falando aqui da fé que Deus criou todas as coisas. E do lado cristão sabemos que Deus estabeleceu todas as coisas e temos convicção disto. Mas a ciência sempre faz o questionamento. Mas foi provado mesmo? E esta é uma pergunta que os estudiosos fazem no mundo científico. Bem, as notícias sobre a ciência. Quase sempre as notícias dão a impressão de que acabaram todos os mistérios, que não havia mais dúvidas sobre o início e evolução do cosmos. Mas a verdade não é exatamente essa, do ponto de vista científico. Há dezenas de anos, os jornais repetem as mesmas manchetes.
com notícias diferentes. Quem se der o trabalho de consultar tudo que já se publicou sobre o assunto, verá que os meios de comunicação revelam sempre um enorme otimismo. Se você, por exemplo, tiver a oportunidade de fazer esse trabalho, vai ser um trabalho muito interessante, um estudo muito interessante. O resultado de cada nova pesquisa é apresentado como se tivesse sido conseguida a solução final. Aqui está a grande infantilidade da ciência. Aqui é uma crítica que nós levantamos, que ela quer ser como Deus, ter a verdade absoluta. O resultado de cada nova pesquisa é apresentado como se tivesse sido conseguida a solução final. Mas se a notícia de 30 anos atrás fosse correta, não poderiam ter surgido todas as notícias dos anos seguintes. Teria parado lá, até hoje. Repetindo sempre que deu certo, repetindo sempre que certo cientista ou grupo de pesquisadores acaba de provar que o universo começou assim e assim, contradizendo, portanto, uma notícia de 30 anos passados. Então, se isso fosse uma verdade absoluta da ciência, se ela tivesse a palavra final, não existiriam mais pesquisas. Você há de concordar comigo. É certo que a ciência tem evoluído. A ciência tem evoluído e isso é inegável. Durante o século XX, nossos conhecimentos aumentaram de um modo inconcebível. Entretanto, nem todos os problemas foram resolvidos. Muito progresso, muito desenvolvimento, mas nem todos os problemas foram resolvidos. A ciência ainda não esclareceu a maior parte das dúvidas. As teorias sobre a origem do universo ainda devem sofrer muitas mudanças no futuro. Por isso, ninguém deve esperar encontrar aqui a resposta final na ciência. A última palavra ainda não foi dita pela ciência, segundo a ciência. Do lado religioso, do lado cristão, sabemos que a última palavra já foi dita pela própria Sagrada Escritura, a Bíblia. Que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ela não começa com conjecturas, com especulações filosóficas, já falamos isso em outras aulas, mas a última palavra é a palavra de Deus, é a palavra da Bíblia. Mas aqui estamos falando sobre a ciência. Em nossa viagem aqui encontramos alguns dos maiores pensadores de toda a história. Muitas teorias são difíceis ou obscuras. É preciso certo esforço para entendê-las. Até porque a linguagem é muito técnica. Mas vale a pena esse esforço de elevar-se e poder dialogar com alguns dos maiores gênios da humanidade. Então, houve tentativas para se compreender a origem do universo. Nossa viagem pela história do pensamento humano nos mostrou muitas tentativas realizadas para se compreender a origem nossa e do nosso universo. Nos cursos lá, logo no início da nossa carreira na escola, quantos livros de ciências nós lemos e várias teorias, enfim, vários cientistas. E essa busca existiu em todas as civilizações, em todos os tempos. Mas a forma de buscar essa explicação variou muito. Por exemplo, o mito, havia a forma mítica, o mito, a filosofia, a religião e a ciência, que procuraram dar uma resposta às questões. Por falar em mito,
se filosofia é o amigo da sabedoria, aquele que gosta da sabedoria, filo mais sofia, amar o saber, a religião é que religa o homem com Deus, a ciência, science, são os experimentos, a busca também pela origem do homem e do universo. O mito não é alguma coisa que não existe, como alguns pensam popularmente falando. O mito é um conjunto de narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Então a linguagem dos deuses, a linguagem religiosa, a linguagem para se entender o mundo antigo, tinha que o filósofo ou religioso buscar através do mito, né? Essas narrativas para se compreender a linguagem divina e linguagem humana. Portanto, o mito ele é totalmente assim antropológico, para o homem naquela época conhecer a sua origem. A ciência não era ainda tão desenvolvida, nem a filosofia. Então, o mito, a filosofia e a religião e a ciência procuraram dar uma resposta às questões fundamentais. Por exemplo, o universo existiu sempre ou teve um início? Eles perguntavam assim: o universo existiu sempre ou teve um início? Se ele teve um início, o que havia antes? Porque o universo é como é. Ele vai ter um fim? Eram perguntas que o homem antigo fazia. E aqui você está vendo a divisão das teorias sobre o universo. Você tem a ciência, que é a teoria mais recente, fundamentada por eventos de natureza química e física. Você tem aqui a mitologia grega, juntamente com o criacionismo, que é a teoria antiga, são teorias antigas, que tratam da criação do universo fundamentada na origem por intervenção divina. Deus para o criacionismo, deuses para a mitologia grega. Então aí tem essa divisão das teorias sobre o universo. Então vamos ver aqui agora, você está vendo aí nesse slide a cronologia das teorias cosmogônicas citadas. Bem, a cosmogonia significa um conjunto de teorias, doutrinas, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação sobre a origem do universo. Então, cosmogônicas, então, teorias que tratam da origem e da evolução do universo. Por exemplo, os povos primitivos, nos povos primitivos havia uma preocupação da humanidade com a origem do universo. Isso, como já foi dito, é a curiosidade humana. 2000 anos antes de Cristo, o mito cosmológico babilônico, Enuma Elis, tratavam de mostrar assim a origem do universo. Existem relatos aí da cosmologia babilônica em livros. 1200 anos antes de Cristo, hino cosmogônico indiano do Rig Veda, dúvidas sobre a possibilidade do conhecimento do princípio absoluto. Então a Índia é um país milenar que também já através da religião, destas obras literárias, de suas obras literárias religiosas, procurava ver aí dúvidas sobre a possibilidade do conhecimento do princípio absoluto. 800
antes de Cristo, já vem a concepção grega sobre a terra achatada. Então, mitos sobre os deuses nas obras de Homero, por exemplo, são descritos lá, Zeus, os semideuses, e a criação do homem, e a criação do mundo. Quer dizer, isso aqui leva-se muito tempo para um estudo maior. Isso aqui é apenas a guisa de ilustração. No ano 700 a.C., a Teogonia de Hesíodo. Hesíodo era um poeta grego também. Ele tratava do mito com aspectos filosóficos e simbólicos. Essa época de 700 anos antes de Cristo é a época aproximada de elaboração do Gênesis da Bíblia. Isso vocês vão ver nas aulas de introdução à Bíblia e também aulas de exegese bíblica. O que é uma teogonia? Teogonia significa o nascimento dos deuses. É a ciência que estuda o nascimento, a origem dos deuses, a origem do universo e também dos próprios deuses. Isso nas obras de Hesíodo você vai encontrar lá, caso tenha tempo, muitas informações da mitologia grega sobre a origem do mundo e também dos deuses e do próprio homem. Continuando aqui a cronologia, né? As datas aqui aproximadas por serem muito antigas. No século VI a.C., a crítica de Xenófanes, ainda no mundo grego, né, as concepções religiosas gregas sobre os deuses. Nessa crítica de Xenófanes, os filósofos pré-socráticos, você já viu isso aqui há muito tempo atrás, quando estava entrando lá no antigo primário ou ginásio, tem Tales, Anaximandro, Anaxímenes e outros, já discutiram sobre o princípio material primordial do universo. Então eles já estudavam água, ar, apeiron, etc. Anaximandro propõe uma teoria cosmogônica, época aproximada do desenvolvimento da concepção indiana sobre os ciclos cósmicos. Está lá escrito no código de Manu, na Índia, né? Já diz que é um país milenar. Século V a.C., Empédocles propõe a teoria dos 4 elementos, aumentando aí, ele descobre já terra, fogo, ar e água, aquilo que compõe o universo. E uma visão de um universo cíclico. O universo cíclico aqui no mundo grego, porque o hebreu antigo achava que o universo não era cíclico, era retangular. E o grego vai descobrir aqui, a Empédocles, ele propõe essa teoria dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, e também a visão de um mundo não retangular, mas de um mundo cíclico. Aí surge o atomismo grego. Demócrito e Leucipo, que eram cientistas também da natureza, filósofos, propondo uma teoria materialista do universo e explicando o surgimento e a destruição dos mundos pelo acaso. Então aqui é a teoria do acaso. Tudo acontece por acaso. Você já deve ter ouvido essa expressão. Século IV a.C., surge aqui Platão, que apresenta uma teoria filosófica sobre a origem do universo e da matéria no livro de Timeu. Para Platão, a sua cosmovisão de mundo é que existiam 2 mundos. Um mundo bom
um mundo espiritual criado por um Deus bom, e um mundo mau criado pelo Demiurgo, que é um Deus mau, que criou a matéria. Então havia um dualismo aqui, é chamado dualismo platônico. Aristóteles apresenta argumentos mostrando que a Terra é redonda. Ele defende a posição da Terra parada no centro do universo, cercada por esferas concêntricas que carregam os astros. Então era um sistema geocêntrico. Então a Terra estava parada no centro do universo, cercada de estruturas ou esferas concêntricas, e que essas estruturas ou esferas carregavam os astros. Epicuro, outro filósofo grego, desenvolveu a teoria atomística dos átomos, ligada aos átomos. Século III a.C., o astrônomo Aristarco de Samos defende a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, diferentemente lá do nosso amigo Aristóteles. Mas sua teoria não é aceita. O matemático Euclides sistematiza toda a geometria antiga no livro intitulado Os Elementos, que foi aceito até o século XIX. Bem, entrando aqui na esfera do tempo cristão, século I depois de Cristo, o judeu chamado Filon de Alexandria, era reitor da Universidade de Alexandria, ele apresenta uma nova interpretação filosófica do Gênesis bíblico. Portanto, ele é conhecido o pai da alegoria, e a sua interpretação vai culminar também no pensamento grego, que ele nasceu no meio já de um pensamento grego dualista. No século II depois de Cristo, o astrônomo Cláudio Ptolomeu desenvolve a teoria geocêntrica, na qual o Sol, os planetas e as estrelas giram em torno da Terra. Essa teoria foi criada por Cláudio Ptolomeu. Cremos que ele era aristotélico, porque se a Terra para Aristóteles estava parada e tudo se movia em torno dela, então esse astrônomo aqui ele vai, de forma aristotélica, desenvolver a sua teoria. No século V depois de Cristo vem Santo Agostinho, lembrando que santo é um termo para doutor naquela época. Então o doutor Agostinho, bispo de Hipona, ele discute a interpretação filosófica do Gênesis, utilizando a tradição neoplatônica. No século XIII depois de Cristo vem Santo Tomás de Aquino, que desenvolve a base da filosofia escolástica, unindo os ensinamentos bíblicos com o pensamento de Aristóteles. Escolástica porque é uma teologia solidificada na base do pensamento aristotélico, que valoriza muito a matéria, os elementos criados. No século XVI, Charles de Beauvoir, Paracelso e outros autores difundem a ideia de que o homem é uma miniatura do universo, um microcosmo. Nicolau Copérnico propõe a teoria heliocêntrica, na qual todos os planetas giram em torno do Sol. É uma tese já bem diferente. Por exemplo, nessa época, a Igreja Católica Imperial, ela proibia que se pensasse diferente. Essa teoria heliocêntrica foi combatida muito pela Igreja Católica, porque ela cria que o Sol é que girava em torno da Terra. E agora Nicolau Copérnico, o sistema copernicano, diz que
a teoria é heliocêntrica, isto é, todos os planetas é que giram em torno do Sol. E não é que é verdade. Giordano Bruno adota a teoria de Copérnico e defende a ideia de um universo infinito. Giordano Bruno, italiano, você já deve ter ouvido falar sobre ele. Então ele adotou a teoria de Copérnico, né? Que todos os planetas giram em torno do Sol e defende a ideia de um universo infinito. No século XVII, surgiu aí Galileu Galilei, defende a teoria de Copérnico através de observações astronômicas e pela proposta de uma nova física. Galileu Galilei ele escapou da morte, ele se retratou, o outro não, mas este se retratou. René Descartes, o pai da matemática moderna, propõe a primeira teoria moderna sobre a origem do universo e também do sistema solar, supondo a existência de grandes turbilhões no espaço. Isaac Newton, ele propõe a teoria da gravitação universal e explica o movimento dos planetas. Ele critica as ideias de René Descartes, mas não apresentou uma teoria cosmogônica. Portanto, Isaac Newton ele é considerado o pai da teoria da gravidade. E graças a esta teoria, os aviões, os navios, etc., podem cumprir assim as suas funções. No século XVIII, e aqui já é o tempo do iluminismo, o Conde de Buffon tenta explicar o surgimento do sistema solar pela colisão de um cometa com o Sol. Immanuel Kant apresenta uma nova visão do universo, defendendo a existência de grandes grupos de estrelas, galáxias. Propõe uma teoria sobre a formação do universo e do sistema solar, baseando-se na física newtoniana. Kant critica, sob o ponto de vista filosófico, as concepções sobre o espaço e o tempo, negando que eles sejam finitos ou infinitos. Pierre-Simon de Laplace propõe uma teoria, que ele é francês, uma teoria sobre a formação do sistema solar pela contração de uma nuvem gasosa em rotação. Século XIX, Wilhelm Olbers discute a dificuldade de se compreender porque o céu é escuro, aquela massa cinzenta que existe no universo, supondo-se o universo infinito. Os matemáticos Janos e Boais, Nicolas Lobachevsky, Bernard Riemann e outros desenvolveram as geometrias não euclidianas. Lobachevsky propõe experimentos astronômicos para descobrir se nosso universo tem um espaço curvo. Desenvolveu-se aqui a termodinâmica. Julius Robert Mayer, Hermann Helmont e William Thomson, era Lord Kelvin. Aqui tem inglês e também alemão. Estudaram os processos de formação de energia solar. O Lord Kelvin e Rudolf Clausius prevêem que o universo deve acabar por esfriar e morrer. E alguns filósofos e cientistas como Friedrich Nietzsche e William Rankine recusam essa conclusão e propõem um universo cíclico. Século XX, chegando ao final aqui da cronologia das teorias cosmogônicas citadas. Século XX, James Jeans estabelece as condições físicas para que uma nuvem gasosa possa se contrair e formar uma estrela ou outro corpo celeste. Hendrik Lorentz
Henri Poincaré, Albert Einstein e outros cientistas desenvolveram a teoria da relatividade. Albert Einstein, Wilhelm de Sitter e Alexandre Friedman desenvolveram as primeiras teorias matemáticas do universo, utilizando a teoria da relatividade. Edwin Hubble e outros astrônomos medem a distância e a velocidade das galáxias, mostrando que quase todas se afastam da Terra, com velocidade proporcional à distância. Georges Lemaitre e Arthur Eaton utilizam os dados astronômicos e propõem as primeiras teorias relativísticas de um universo em expansão. Lemaitre altera depois sua proposta, defendendo que o universo começou como um superátomo que explodiu. Paul Dirac propõe a teoria da variação das constantes universais. Hans Bethe e outros físicos estudam a fusão nuclear, que se torna a explicação aceita para a produção de energia das estrelas. George Gamow propõe a teoria do Big Bang, procurando explicar a produção dos elementos químicos. O Big Bang é a grande explosão, vocês já devem ter ouvido falar. Hermann Bond, Thomas Gold e Fred Hoyle propõem uma teoria relativística de um universo estacionário que se expande, mas está sempre igual. Bem, chegando aqui ao final da cronologia, Arnold Penzias e Robert Wilson descobrem a existência da radiação cósmica de micro-ondas, que fortaleceu a teoria do Big Bang. E Alan Guth propõe a teoria do universo inflacionário para explicar como o universo se tornou homogêneo na primeira fase de sua expansão. Então, os astrônomos descobrem grandes aglomerados de matéria no universo que contrariam a visão de uma distribuição homogênea de matéria pelo espaço. Muitas teorias, produzidas pela ciência. Bem, no próximo vídeo, na próxima exposição, vamos falar aqui de um modo mais teológico. O que foi falado foi a guisa de introdução, fazendo, portanto, uma relação tanto da ciência quanto da religião, e também aí muito mais da ciência com as suas várias teorias, cronologicamente falando. E no próximo vídeo nós estaremos aqui vendo a parte mais teológica, que é o que interessa muito mais para nós, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Até lá então,